O título do meu trabalho é Personalizing Mental Health Support, a Retrieval-Based LLM Approach to Conversation Agent Development, ou em tradução livre, personalizando o suporte em saúde mental, uma abordagem baseada em recuperação de informação e grandes modelos de linguagem para desenvolver um agente conversacional. Aqui sobre a orientação da professora Helena, sobre o projeto FAPESP do IM Health. Aqui vai ser um roteiro do que vai ser tratado nessa apresentação hoje. Então, começa introduzindo o trabalho, depois os materiais e métodos que foram utilizados aqui, a construção dos agentes, a experimentação realizada e finalizando com a conclusão. Então, aqui introduzindo o trabalho, é factível afirmar que os transtornos de saúde mental são um dos desafios mais importantes da atualidade. Então, somente no Vigitel, uma pesquisa do governo brasileiro, 14,5% dos adultos relataram ter recebido diagnósticos de depressão até 2024, isso sem contar outros transtornos de saúde mental. Então, nesse sentido, vem se crescendo o interesse em alternativas da tecnologia para reduzir as lacunas de acessibilidade é, a tratamento e intervenções nesses transtornos, como, por exemplo, o uso de chatbots. Porém, mesmo que essas tecnologias facilitem o suporte, os chatbots tradicionais, eles carecem de adaptabilidade e personalização, o que limita sua eficácia em aplicações voltadas à saúde mental, por exemplo. E aí, qual é aqui que entra o objetivo desse trabalho, né? Que seria investigar, projetar, implementar e avaliar um agente conversacional personalizado para suporte em saúde mental, que combina as técnicas mais avançadas de IA, então fine tuning de LLMs, RAG, Context Engineering, com a utilização de personas. Então, o que a gente busca aqui é analisar se esses mecanismos complementares podem melhorar a qualidade das respostas de suporte emocional, com ênfase particular em 3 dimensões, que é a empatia, a adequação ao tópico da saúde mental e a personalização para cada indivíduo. E qual que é a teoria por trás desses mecanismos que a gente vem, que eu vou abordar aqui, né? Quando eu falo de chatbots tradicionais, eu me refiro aos rule-based chatbots, né, que são os chatbots baseados em regras. Eles utilizam um conjunto de regras pré-definidas que guiam respostas geradas baseadas em cada interação. Eles possuem um fluxo fixo e são baseados por identificação de palavras-chave para ativar as respostas. Então, eles são muito fechados quando a gente se pensa no contexto do chatbot. E por conta dessa desse mecanismo que eles são construídos, eles carecem dessa flexibilidade no quesito de variação de linguagem do usuário ou caminhos que não são aqueles que já foram criados com as regras pré-existentes, o que é um entrave em contextos complexos como o de saúde e suporte de saúde mental. Então, eles são muito limitados. E para contornar essa limitação, foram surgindo chatbots construídos a partir de modelos de linguagem, de LLMs. Então, eles solucionam essa rigidez, criando fluxos mais amplos, baseando nos conhecimentos internos desses modelos de linguagem de IA. Então, não só nessas regras pré-criadas. Mas, mesmo assim, as técnicas mais recentes ainda combinam técnicas de recuperação de informação, que é a questão do RAG, para, junto com os modelos mais avançados de linguagem, integrar dados externos em tempo real nas interações do usuário, para solucionar também um problema mais conhecido dos modelos de linguagem, que é as alucinações. Então, assim, eles conseguem promover respostas com maior precisão e com mais personalização, usando informações verificadas e contextos reais antes de gerar a saída para o usuário. E aqui a gente tem uma imagem de como funciona mais ou menos um chatbot com RAG e LLMs, mas eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Mas então, falei isso várias vezes, o que são LLMs, né? Large Language Models. Então, os LLMs são modelos de linguagem os mais avançados no estado atual da arte. Eles são baseados na arquitetura Transformers, cuja principal característica são os mecanismos de atenção para capturar as relações semânticas do texto, processando todas as palavras de uma sentença de maneira simultânea. Eles são treinados em conjuntos de dados muito grandes, muito extensos, dos mais diversos domínios, possuindo bilhões de parâmetros. E assim, quando a gente fala de modelos generativos, como GPT, Llama, Gemini, eles são altamente sensíveis aos prompts do usuário. Então, para melhorar essa interação humano-computador, nós utilizamos técnicas para melhorar essas respostas, né? E aqui algumas que eu cito são a chamada few shot, onde a gente melhora o entendimento da task, dando alguns exemplos supervisionados de o que seriam respostas ou perguntas adequadas. Uma segunda que eu trago aqui é o Team of Thought, que é uma questão de raciocínio passo a passo. Essa eu vou abrir um pouco mais para frente. E a questão do role-playing,
que é a adoção de personas mesmo, como se você atribuísse um papel para o LLM. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala de saúde mental, você age como um terapeuta, então você atribui a ele uma personificação, assim, uma persona. E aqui o RAG é uma técnica de recuperação de informações para contextualizar e gerar respostas mais precisas, uma vez que um dos principais problemas do LLM é a alucinação, gerando respostas incorretas quando o contexto é insuficiente. E ele é dividido basicamente em 4 etapas, que é a indexação, que os documentos são divididos em partes menores e transformados em vetores numéricos. A consulta, que é quando um usuário envia uma pergunta, essa pergunta também é vetorizada para depois ser realizada a busca semântica, que é a próxima etapa, que ela vai recuperar, identificar os trechos mais relevantes em relação à pergunta do usuário com o que está armazenado no banco vetorial. E, por fim, esse conhecimento recuperado é adicionado ao prompt para o LLM, que combina a resposta com os trechos recuperados, gerando uma resposta mais precisa, né? Agora a gente falou de LLM, falou de RAG, mas ainda tem uma notável dificuldade de avaliar as IA generativas, né? Principalmente pela falta de dados de teste de domínios específicos, como por exemplo da saúde mental, que são usados para comparar a saída que foi resultante do modelo com o resultado esperado. A gente carece na literatura dados anotados, muito por uma questão de custo, uma questão de precisar do humano ainda ali intervindo nesse processo. Fora que quando a gente pensa nesses domínios específicos, em questões conversacionais, nem sempre tem uma resposta única correta, né? A gente tem indícios de características que deveriam ou não aparecer na resposta que a gente acha que é adequada. Então, o que limita o uso de métricas clássicas como precisão e acurácia. No entanto, na literatura ainda são usados outros tipos de métrica, como as métricas de similaridade semântica, que é a questão do BERT Score, que ele vai comparar, ao invés o ground truth, ele compara as embeddings. Então, ele compara contextos, sendo mais sensível ao significado da resposta, conseguindo aí trazer respostas contextualmente mais semelhantes. Mas ainda assim, essas métricas automáticas, mesmo baseadas em embeddings, elas não capturam plenamente todos os aspectos que deveriam estar presentes ali: coerência, empatia, adequação textual. Então, é adotada a métrica, acho que mais antiga, já existente aqui, a avaliação humana por especialistas, que é o padrão ouro até hoje, né? E de forma complementar, simulando e trazendo um aspecto de escalabilidade, nós também usamos o LLMs Judge, onde a gente pega os maiores modelos de linguagem disponíveis, aqueles que têm mais parâmetros, bilhões de parâmetros das grandes companhias, que não substitui a avaliação humana, mas ele consegue replicar, de certa maneira, essa mesma análise com o mesmo protocolo de avaliação, com mais escalabilidade, e a gente consegue comparar até que ponto o humano e a grande modelo de linguagem consegue ali convergir e gerar resultados semelhantes para a gente conseguir escalar essa tarefa, que é muito custosa. Agora entrando um pouco no tópico da literatura em si, então dos trabalhos relacionados que foram selecionados aqui, inspiraram esse trabalho. Essa tabela aqui, bem grande, é uma síntese dos estudos que foram abordados na fase de literatura aqui desse trabalho. Então, é um sumário dos artigos selecionados. São artigos bem recentes, a maioria atua em língua inglesa, como esse trabalho aqui também vai atuar em inglês. Todos de 24, 25 e até um ali de 26, e todos exploram como construir agentes conversacionais com LLMs, com diferentes abordagens, RAG, LLM, fine tuning, ambos. E eu gostaria de enfatizar aqui 4 trabalhos principais que estão mais alinhados com o contexto. Então aqui eu separo em duas sessões, a de personalização e a de saúde mental em si. Começando pela personalização, o trabalho agora me perdoem, Zerhud Granitizer, ele introduz o Persona RAG, é um framework para a realização de um RAG personalizado, que é baseado em uma arquitetura multiagente, com uma memória global e adaptação cognitiva. O que isso significa, né? Os autores eles buscam mitigar o problema de que as passagens de conhecimento recuperadas pelo RAG nem sempre se alinham com a intenção do usuário, sendo muito sensíveis somente ao que está construído previamente e que está lá dentro da base vetorial. Então ele trabalha principalmente com 3 fases: a de recuperação de informação, utilizando o clássico algoritmo de BM25, Best Match 25, que realiza busca em corpos extensos em relação a palavras-chave. O segundo etapa é a análise de intenção do usuário, e aí que entra um sistema multiagente que utiliza o perfil do usuário que está trazendo a pergunta para expandir a query da recuperação de informação. Então, junto com a pergunta do usuário, vem características inerentes à persona dele, então ao metadado do perfil do usuário, para que
seja mais personalizado para o contexto dele, não só para o que ele está escrevendo. E, por fim, o último fase é a adaptação cognitiva, que ele usa o Chain of Thought para revisar o que foi recuperado. Então, além de ter essa questão de recuperar, expandir a query para recuperar dados mais pertinentes, ele ainda tem um mecanismo de um agente que vai revisar se o que foi recuperado está realmente é, ligado ao que foi perguntado com a questão do usuário que perguntou. Como resultado, eles tiveram as melhores respostas em relação ao RAG convencional. Eles utilizaram datasets benchmarks de avaliação de RAG, de perguntas e respostas, e o detrimento dessa arquitetura multiagente é a maior latência para trazer as informações, né? Partindo para um segundo trabalho, esse de Young et al., de 2024, ele introduz um chatbot chamado Chat Diet. É um chatbot nutricional que busca fornecer instruções personalizadas de dietas alimentares. E apesar da temática ser um pouco diferente, por ser no quesito alimentar, o framework é muito condizente com essa pesquisa, porque ele utiliza dois modelos principais: o Persona Model, denominado por eles, que captura dados pessoais dos indivíduos, então coisas como preferência alimentar, métricas de saúde, e outros registros que são referentes a essas características, e um segundo modelo que é o Population Model, que ele traz o contexto especializado do domínio, então, por exemplo, dados nutricionais. Ele combina essas duas vertentes de uma engenharia de prompt, para além de é, recuperar essas informações especializadas, também trazer preferências do usuário para buscar personalização nessas orientações de dietas alimentares. E como resultado, eles têm 92% de accuracy nas recomendações que eles relataram. Agora, falando um pouco mais especificamente de saúde mental, eu começo por FunSWall de 2024, em que os autores eles propõem a criação de um chatbot especializado para acompanhamento psicológico. Então, ele mescla técnicas de fine-tuning, RAG, com dados chineses e ingleses, então são dessas duas línguas. E ele possui dois módulos principais: um classificador de transtornos de saúde mental, para que a conversa consiga identificar qual que é o transtorno que o indivíduo venha possuir ou esteja relatando naquele contexto, e ele combina isso com um LLM com fine tuning e um RAG com uma base de dados baseadas em grafos, que é construída a partir do DSM-5, que é um manual de diagnóstico muito famoso no âmbito da saúde mental, em que as arestas são os sintomas e os vértices são os transtornos de saúde mental. E um outro RAG ainda, então são dois RAGs, um com essas características dos transtornos e o outro com características de recomendações terapêuticas baseadas nesses transtornos. Então, recomendações específicas para cada transtorno. E como resultado, o modelo que eles treinaram com esses dois RAGs alcança 74,7 de accuracy contra 50,60 do baseline. Então, eles também obtiveram resultados mais favoráveis. E, por fim, o estudo de 2025 do Carmody et al., ele propõe um estudo um pouco diferente, porque ele realiza, na verdade, uma comparação entre três técnicas, né, Prompt Engineering, RAG e Fine Tuning, em textos de saúde mental, em duas tasks principais, que é a classificação de emoção e detecção de transtornos de saúde mental. E o objetivo aqui desse estudo é esclarecer as vantagens e as desvantagens dessas práticas, e principalmente nesse contexto onde a confiabilidade é essencial, que é o da saúde mental. Como resultado, o fine tuning teve melhor acurácia em relação a essas duas tasks, e seguido pelo RAG, que ficou com resultados moderados, mas o ponto mais interessante que o estudo aponta é que essas práticas, na verdade, elas são complementares e podem ser adaptadas e usadas de maneira conjunta, como o estudo que eu proponho aqui. Então, é aí onde se alinha mais com o que a gente traz a seguir. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e as metodologias aplicadas no desenvolvimento dessa pesquisa. Começando, então, a primeira etapa para que é benchmark na task de diálogos de saúde de suporte emocional. E devido à escassez de dados em língua inglesa, em língua portuguesa, desculpa, nós optamos por realizar um dataset que é comumente utilizado, então fazer a task inteiramente em inglês, apesar do pipeline independer do dado que foi utilizado, por essa escassez, para realizar todo esse processo, nós trabalhamos em língua inglesa.
E a ideia por trás desse treinamento é especializar um modelo que é generalista para tarefas e de domínios específicos, reaproveitando todo o conjunto de aprendizado do treinamento anterior e melhorar o desempenho em uma nova tarefa com um conjunto menor de dados, resultando, desculpa, um conjunto menor de dados resultando num treinamento mais específico de alta qualidade, né? Então, o SCONV ele tem 1.053 diálogos e 31.410 rounds divididos entre Seeker e Supporter, em que o Seeker é sendo um feedback, uma resposta. E ele foi adotado por alguns trabalhos recentes também, que estão nas sessões de trabalhos relacionados, como o AlgoESC e o SweetChat. E aqui são duas formas de treinamento que foram feitos. Uma de divisão de question answer, então cada pergunta do usuário tem como target a resposta do terapeuta. E um segundo momento foi feito também um treinamento multiturno em que a gente acumula os rounds de histórico de conversa. Então, por exemplo, se o dataset original ele é multiturno, então cada novo turno ele acumula o que foi falado anteriormente e respondido de maneira de um contexto do prompt, e o target é sempre a próxima resposta do conselheiro. A gente optou por realizar uma quantização com Kelora, devido à necessidade de rodar o treinamento num ambiente que tem uma infraestrutura de restrição de memória de GPU, mas a gente não queria ter uma perda significativa de performance em relação à quantização tradicional, né? Então, as matrizes LoRas, que são as partes efetivamente treinadas, elas permanecem de alta precisão no QLoRa, fazendo essa quantização com long range adaptation, para que o aprendizado continue estável nessa nova tarefa. E aí, complementarmente, né, essa técnica e esses parâmetros de fine tuning que a gente utilizou, diversos estudos já apontam que o prompt de treinamento é um artifício para melhorar ainda o fine tuning. A gente apresenta uma tarefa para o LLM. Então, no fine tuning também foi utilizado um prompt que combina uma persona, algumas técnicas como roleplaying, algumas constantes para guiar o estilo do or don'ts. Então, algumas características que a gente não quer que o LLM aprenda, então ele não pode ser ele não pode ser um agente muito clínico, porque ele não é um médico, ele não pode alegar experiências pessoais, já que ele é uma inteligência artificial e não uma pessoa, e alguns few shots também, com exemplos do conjunto de teste de validação, então nem do treino nem do teste. Tudo isso para estabilizar o estilo da resposta e restringir comportamentos que são eventualmente indesejados. E aqui são os resultados dos experimentos com os 4 LLMs que a gente utilizou. O que teve melhor resultado em ambas as tasks foi o Llama 3 de 8 bilhões de parâmetros. Isso são resultados do BERT Score, que foi feito para avaliar a performance. E talvez aqui um ponto curioso seja que o desempenho do DeepSeek R1, que era o maior modelo entre todos aqui testados em questão de número de parâmetros, teve os piores resultados em ambas as tasks, né? E aí, uma possível justificativa para esse comportamento seria que talvez o alinhamento original das tarefas de raciocínio lógico que o DeepSeek foi construído. Então, ele foi feito através para tirar questões mais complexas de reasoning, de matemática, e não nesse contexto conversacional, de empatia. Então, uma distinção entre o treinamento que ele foi feito quando o modelo foi construído e a task que a gente está propondo, né? Enquanto, por exemplo, o Llama 3 de 8 bilhões Instruct, ele é um modelo criado pela Llama para agentes conversacionais, né? Então, como ele também saiu melhor, ele foi escolhido para a seleção, então ele virou um modelo do backbone que vai ser utilizado nas etapas seguintes, né? Então, além do LLM, a gente construiu uma base de conhecimento que seria utilizado no processo de RAG. O que foi buscado foram órgãos governamentais oficiais, então tanto da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, quanto do NICE, que é um órgão de saúde do governo britânico, que produzissem guidelines de como devem ser realizadas as intervenções, como fazer o manejo dessas condições de saúde mentais e de mais recomendações mesmo para transtornos de saúde mental. Então, isso gera o conhecimento específico do domínio no pipeline como um todo, garantindo que as sugestões de manejo de ansiedade, de manejo de depressão ou de demais transtornos sejam baseadas em evidências, então, de órgãos oficiais. Seguindo por retrieval, né, nessa etapa depois da construção da knowledge base, foi adotada uma técnica híbrida que combina tanto o método tradicional, que é a questão de buscar termos específicos, então com o algoritmo de Best-Match-25, quanto com embeddings para capturar a semântica. Então a gente implementa uma busca híbrida através do Elasticsearch, que é uma base vetorial, em que a gente captura tanto termos específicos, como nomes de sintomas, como uma busca vetorial que vai ali capturar a semântica,
coisas relacionadas a embeddeds que possam ter um contexto maior com o usuário. Então a gente contorna, por exemplo, variações vocabulares que podem vir a ocorrer, e aí a gente finaliza com um algoritmo de ranking, que é o RR Fusion, para fundir os resultados, tanto das duas etapas ali, recuperando os 5 chunks mais relevantes. Apesar do estudo, o foco do estudo não seja explorar como os LLMs atuam em situações de crise, em conversa com especialistas da área devido ao projeto M-Health, diversas vezes foi apontado a necessidade de um tratamento para esse tipo de situação. Então, pensando nisso e também juntando com a escassez que a literatura, quando a gente fala de agente de saúde mental, traz essa tratativa, eu quis evidenciar que, incluindo um guardrail de crise, que ele atua diretamente na camada de entrada, então no input do usuário. A gente combina uma relação de keyword matchings, então de termos, e também de regex, para identificar qualquer tipo de ideação suicida, automutilação de forma determinística, e quando essas características são encontradas, é, é gerada uma resposta estática que sugere ao usuário entrar em contato com é, os órgãos especializados, os canais de comunicações oficiais para crise de saúde mental, e não prossegue no pipeline para geração com LLM, então gera uma resposta estática. E aí, por fim, como uma das etapas de foco do estudo é a personalização, a gente utiliza personas para investigar se o uso de metadados do usuário pode induzir uma personalização mensurável das saídas do modelo, que é um dos pilares aqui do estudo, né? Então, foi utilizado essas personas como contextos injetados tanto no prompt de inferência, então na query do usuário, quanto na utilização na parte de recuperação do RAG, fazendo uma alusão ao estudo que eu trouxe do Persona RAG anteriormente. Então, esses metadados são de duas fontes paralelas e também são complementares. A primeira é o AMIV. O AMIV foi um estudo brasileiro, é, anterior até o mHealth, que esse trabalho faz parte, que ele tem um contexto universitário brasileiro. São perfis de pessoas baseados no domínio de saúde mental, no ambiente universitário. Então, são 6 pessoas que têm esse estudo que ele produziu. E paralelo a isso, a gente tem o Personalize, que é um benchmark criado pela Amazon, que ele tem perfis orientados a tarefas e riscos, e os metadados aqui são mais relacionados a hobbies, interesses, contextos sociodemográficos, e menos à saúde mental em si. E aí essa dupla origem sustenta uma análise que a gente pode identificar como esses diferentes metadados, essas diferentes granularidades de perfil do usuário, podem impactar essa personalização diante dessas duas métricas que a gente analisa, né? Tanto na parte de recuperar a informação, quanto na parte de gerar a resposta através de um prompt, com context engineering. E aqui agora eu vou falar um pouco da construção dos agentes como um todo. Então, a gente começa pelo baseline. A pesquisa aqui avalia construir 3 arquiteturas de agentes para isolar o impacto de cada componente. Então, tanto o controle somente por prompt, que é a questão do baseline, o controle de conhecimento externo, que é o agente de RAG, e o controle da personalização explícita, então que é a questão que eu chamo de persona-based RAG, que tem tanto os módulos anteriores como o módulo de persona. E aí, para construir esse baseline, foi utilizado o Llama 3B, então que foi o melhor resultado do fine tuning, e ele foi combinado com uma técnica, com um prompt que combina algumas técnicas que eu também falei anteriormente. Então, role-playing, que é para fixar a identidade de um agente de suporte emocional. Um team of thought para fazer a questão de acknowledge, validate, explore e respond. Então, um fluxo bem tradicional para ele fazer um passo a passo mesmo de como ele deve responder e agir perante essa tarefa. Então, reconhecer, validar, explorar e só depois responder. E também outro material vindo do Amiv, que é o Guia Linguístico do Amiv. Esse guia linguístico é um manual que ele foi produzido por especialistas e ele diz para a gente quais características na linguagem do chatbot um bom agente deve ter para conversar com o usuário. E isso a gente coloca aqui no meio do prompt. Então, algumas dessas características são utilizar a linguagem neutra, proibir verbos no imperativo, tipo faça aí, fazer isso. Então, essas recomendações do imperativo, e utilizar emojis para se ter uma resposta que se assemelhe à linguagem do usuário, seja acolhedora, mas de maneira com parcimônia, então não encher as respostas de emojis, e também não se colocar como um papel de humano, por ser uma IA.
Então, apesar de ele ser um agente de suporte, ele ainda é uma IA. Então, ele não pode falar que eu entendo como você se sente, porque uma IA não entende como você está se sentindo. Então, todas as restrições centrais são aderidas ao prompt também. E aí, o segundo agente, que estende o modelo baseline com o mesmo prompt, mas o que ele injeta é o bloco de RAG que eu expliquei anteriormente, com aquelas bases de conhecimentos que a gente construiu, fazendo a recuperação híbrida das top 5 passagens, né? Isso não tem muito segredo. E aí, por fim, é o pipeline final, né, o agente Persona Based RAG, que ele adiciona realmente um módulo de personalização que ele está em 2 blocos. Tanto na engenharia de contexto, então, ali na hora de gerar a resposta, onde o contexto da persona ele é inserido no prompt, junto com a mensagem do usuário e junto com a informação recuperada. Então, é um terceiro bloco ali na engenharia de prompt. Quanto na query reformulation, que é a parte de expansão de query. Então, essas características inerentes ao usuário também são inseridas na query com ele, então a gente modifica a query do usuário para que a gente adicione aspectos que são referentes à personalização dele. Então, range de idade, por exemplo, um adulto, contexto de vida, por exemplo, um estudante, transtorno de saúde mental pré-existente, por exemplo, depressão, porque isso tende a ser relevante quando a gente vai fazer uma recomendação ou responder essas questões, mas não necessariamente elas estão implícitas na pergunta do usuário. Então a gente coloca ele nessas 2 etapas. E aqui, meu mouse está aqui. Tá. Então aqui tem a questão da extração desses metadados a partir das personas. Eles vão em 2 módulos, tanto na modificação da query, quanto aqui no prompt final. Desculpa, gente, aqui o projetor está atrás de mim. Mas aí tem a figura de como fica o pipeline como um todo. E agora, né, a parte que interessa, depois de modelar tudo, a gente fez um experimento, o que ele foi denominado de Single Turn Task. É uma tarefa que a gente compara essas 3 versões de agentes conversacionais, construídos a partir de um protocolo com avaliação humana, complementar a uma avaliação por LLM, de maneira que nós geramos resposta com cada uma dos agentes. Então, a mesma entrada tem resposta gerada pelos 3 modelos, e o avaliador atribui notas para quantificar qual das respostas geráveis é possivelmente mais adequada para um contexto de suporte de saúde emocional para as pessoas em si. Então, trazendo aqui em números, que eu vou explicar um pouco mais aberto para frente, são 6 avaliadores e 24 entradas para cada avaliador, na qual cada avaliador julga 72 respostas, porque são 3 versões. Então, no total, foram avaliadas 1.296 instâncias. Então, esse tudo aqui. E o motivo de fazer conversas de único turno, por isso que a gente chama de single turn task, foi que, principalmente, era para manter viável a carga de avaliação humana. Nós tínhamos um conjunto de pessoas que especialistas para avaliar essa tarefa. Foi uma tarefa remunerada, então a gente respeitou tanto a questão de tempo e dinheiro disponível no projeto, e ao mesmo tempo dessa vontade de isolar os 3 agentes para testar tudo isolar mesmo para ver qual dessas etapas estava realmente melhorando qual característica. Então foi por isso que foi um agente de turno único. Especificando um pouco mais os dados de entrada, foram selecionados 4 datasets distintos, que variam de postagens de redes sociais como Reddit, conteúdos de conversas terapêuticas, todos anotados por humanos, validados, então datasets benchmark nessa tarefa. E foi realizado filtros por tamanhos e palavras-chave, retirando conteúdos relacionados a crises agudas, que não era o objetivo aqui de ser tratado por essa pesquisa, como intenção suicida, e postagens que são muito curtas ou muito longas, que se distanciam muito do SCONV, que foi utilizado como dado de treinamento, então para também não gerar esse ruído na hora de gerar as respostas. E cada postagem foi associada com uma persona aleatória, então foram utilizadas 3 personas do PersonaLen, 3 personas do Amiv, e essas pessoas foram associadas a essas postagens. E na hora de avaliar, essas pessoas também estavam disponíveis tanto aos avaliadores quanto ao LLM para julgar se cada resposta está referente, está condizente com o que foi proposto. O protocolo de avaliação dos 6 especialistas, nós temos doutores, graduandos em psicologia, doutores em IHC, interação humano-computador, e eles pontuaram 3 tópicos, que foi adequação ao tópico, empatia e personalização, cada um numa escala de 1 a 3. E para mitigar possíveis vieses, a ordem que eles receberam as respostas foi aleatória, então eles não sabiam qual era o agente 1, qual era o agente 2 e
a gente implementou uma avaliação automática com a mesma rúbrica, então o mesmo protocolo de avaliação disponibilizado foi disponibilizado por LLM. A gente salva os resultados em JSON e faz uma comparação sistemática com o humano. E aqui eu trago agora um pouco dos resultados em si, para comparar as versões V1, V2 e V3, avaliação humana e no LLMs Adjust. Felizmente, o V3 ele lidera em 2 indicadores, tanto no maior score médio quanto no maior número de wins, o maior score médio sendo a média aritmética entre as notas, e o número de wins significa, dentre as 3 versões, a que teve a melhor nota ganha uma win. Então, tanto no humano quanto no LLM Adjust, em ambos os modelos que foram testados, que foi o GPT-5 e o GPT-5 Mini, o V3 lidera em relação às métricas. Abrindo um pouco mais, quando a gente olha na questão do critério, empatia e personalização, a versão 3 tem os melhores resultados, também em ambos as avaliações, e na adequação o V2 ficou mais competitivo, então mostrando que algumas vezes a utilização das personas de maneira incorreta atrapalhava a adequação ao tópico. Foi relatado pelos avaliadores que eles encontraram casos em que o modelo respondia com traços da persona que não estavam ligados ao contexto da pergunta do usuário. Então ele trazia essas informações, pois ele tinha que estavam inseridas ao prompt, mas como não tinham nada a ver com o que o usuário estava falando, isso atrapalhava, então tirava um pouco do contexto ali do que ele deveria responder. Então eles relataram que isso possivelmente foi um entrave aqui para eles na avaliação. Então isso também é presente na avaliação por LLM, apesar de eles não souberem nesse feedback dos avaliadores. E quando a gente fala por persona, a gente também teve, em grande maioria, o V3 como os melhores resultados, na avaliação humana em 4 dos 6 casos, 5 de 6 pelo GPT-5, também 5 de 6 pelo GPT-5 Mini. E o que é interessante é que o usuário 51, nas 3 avaliações, a persona based RAG foi pior. E essa configuração pode ser explicada devido que as entradas associadas foram aleatoriamente associadas a personas. Então, aquela persona não necessariamente disse aquela frase. Foi uma associação aleatória e, como eu relatei anteriormente, podendo induzir a esse erro de trazer informações das personas para contextos que não fariam sentido utilizá-las. E outra motivação poderia ser que os metadados dessa persona em específico, que é a 51, que foi pior nas 3, sejam menos favoráveis a produzir features que são relativas ali ao comportamento, de como fazer intervenções de saúde mental, mas como a gente pensa na configuração, que nas demais personas do Personal Lens ele foi melhor, essa hipótese é menos provável. É mais essa questão de que o modelo, nesse caso específico, tentou usar personas quando não devia. Então não fazia sentido naquele momento. Então, fazendo uma síntese comparativa, né? Essa combinação do retrieval híbrido com a persona produz a melhor configuração global quando a gente analisa como um todo, mesmo que a versão só com RAG seja mais forte quando a gente pensa na adequação isolando as outras características. E há também uma convergência entre o humano e o LLM, como a versão geral também foi escolhida em ambas as avaliações, mas a V2 ainda permanece importante, sugerindo um trade-off ali, tanto entre a especialização do tópico, como saúde mental em específico, e a personalização, né? E agora, fechando isso tudo, eu concluo que, apesar do V3 ser a melhor configuração, combinando essas 3 técnicas, fine tuning, hybrid retrieval e context engineering, o RAG ainda melhora a qualidade assertiva do conteúdo da resposta. Então, quando essa persona é utilizada fora de contexto, quando ela é utilizada de uma maneira em que não faz sentido com o que o usuário está falando, isso pode atrapalhar na hora de gerar intervenções nesses rounds de conversa de saúde mental. E como próximos passos apontados aqui, uma das ideias seria expandir esse protocolo que foi feito de simultâneo para multiturno, para que também essas características de personas possam ser mais aproveitadas, porque muitas vezes o relato do usuário não é um único relato, uma única mensagem não é suficiente para dar essa continuidade. Então, trazer essa memória conversacional para a task. Também investigar a construção de um módulo de um multiagente para julgar quando é relevante ou não trazer essa informação pessoal para aquela resposta, porque às vezes o relato em si não pede esse tipo de intervenção.
ampliar o benchmark para mais instâncias, mais avaliadores, claro que esse é sempre o desejo de todo pesquisador, ter mais recursos disponíveis. E também, como esse trabalho vai se estender aqui para frente, desenvolver e validar uma versão em português, no contexto do projeto do mHealth, replicando o pipeline, mas com dados em português, com, quem sabe, novos pesquisadores. E obrigado. É isso. Uhum. Obrigado.